Queridos, mais uma vez, graça e paz, todos que vêm sempre nos acompanhando, aguardar os irmãos, os abençoados filhos do Altíssimo. Graça e paz, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo, quem está chegando aí, seja bem-vindo. Hoje a minha esposa acho que vai dar para ver ali, não é não? Vou tentar para ver se a gente consegue sem cair a conexão. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí no aguardo, né, com os irmãos. Só faltou um detalhe aqui, peraí. Estou vendo um negócio diferente aqui para escuro. Vamos dar uma clareada aí. Agora sim. Isso é. Nossa. Quem vive nas trevas é o cão, né, gente? Ai, ai. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Um beijão no coração de vocês aí. Os irmãos estão chegando aí no Facebook. Então, estamos no Instagram. Presente, é um prazer muito grande poder estar aqui todos os dias, 10 horas, trazendo uma palavra da parte de Deus, né? Aos nossos corações, ao seu coração, ao nosso coração. A gente tem acompanhado algumas coisas durante o dia, né? Até que hoje eu não vi muita coisa, não. Hoje eu não vi muita coisa, não. Hoje eu fiquei mais ouvindo umas mensagens, meditando um pouco na palavra, né, um pouco mais, e buscando, e conversando um pouco com o papai. Tem dia que você já sabe o que você vai ouvir, né? Então, vamos nós, né? Lá vamos nós. Estamos alegres aí. Amém? Vamos começar? Então, 10:06. E nós vamos começar orando, né? Agradecendo aí a presença dos irmãos, estão chegando, um beijão no coração de vocês aí, um grande abraço, um beijo carinhoso. Não surgiu aqui ainda não, né? Às vezes é assim mesmo. Às vezes você está no seu Facebook. Tem que entrar no seu, né? Porque no meu vai mais rápido, né? De repente, se for no meu, de repente vai mais rápido. Não tem problema. Aqui tá Manivela. Isso, internet é manivelinha, vai e vem. Mas vamos lá, queridos. O que importa é nós estarmos conectados aqui, agradecendo a Deus por esse momento. Glória a Deus. Bem? Vamos orar? Vamos orar. Hoje tem novidade aí para nós, palavra abençoada. Minha esposa vai estar colocando algo mais, né, a respeito de tudo que tem sido colocado, né, para os irmãos, né? Até falou que algumas coisas aí que os irmãos quiserem perguntar, né? Mas estamos aí, tá bom, querido? Em nome de Jesus, vamos orar? E se você, hoje, sábado, se você que sentir no teu coração, né, quiser compartilhar com uma pessoa, às vezes a gente nem toca nesse assunto, porque eu vejo sempre todo mundo falando, né? A pessoa está ali, nas lives, compartilha aí, irmão, compartilha aí. Mas, irmão, eu penso o seguinte, aquilo que é bom para mim, eu gostaria tanto de, né? Quando eu recebo um link de alguém que está participando de alguma live interessante, olha aquilo, eu alegro com aquela pessoa, eu até às vezes adiciono, de repente você vai até ver aí, pastor Marco solicitando a sua amizade no Facebook ou no Instagram, às vezes por causa disso, né? Porque às vezes você está compartilhando uma live e eu gosto tanto daquilo, vai, puxa, esse irmão tem essa live, cara, de vez em quando, às vezes eu não tenho o nome da pessoa, aí eu vou lá e pá, estou te seguindo. E assim eu faço, porque coisa boa a gente reparte. A não ser que não tenha sido, ainda não está de tão proveito para você, mas eu creio que Deus vai, até o final do ano, Deus vai te convencer. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor,
porque os teus benefícios, Senhor, são tremendos e maravilhosos. A nossa vida, Senhor, não é nada sem o Senhor. A gente vê, Senhor, meu Deus, ó Pai, pessoas que estão desesperadas, outras inconformadas, mas nós descansamos, Senhor, em Ti, meu Pai, meu Pai. Eu me sinto, Senhor, leve, alegre, minha alma, meu espírito, Senhor, feliz, descansando no Senhor. Muito obrigado, Senhor, e abençoa a vida dos teus filhos. Abre o entendimento. Eu só te peço isso, Senhor. Que o entendimento dos teus filhos sejam, Senhor, ainda mais amplos, mais abençoados, terra fértil, para que esta palavra de um amor tão grande possa fazê-los, Senhor, sentir edificados e também possam descansar na tua presença. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, quando a gente fala às vezes descansar, sabe que muitas coisas, vem muita coisa na mente da gente, né? Mas eu penso o seguinte, descansar é aquele dia que você está cansado, as pernas não estão aguentando mais, você está arrastando. Às vezes um dia de trabalho que você fica, meu Deus, estou doido para chegar em casa, não tem outra opção. Às vezes alguém fala, não, fulano, vamos em tal lugar, não, eu quero ir para casa. Aí tu vem, chega em casa, tira tua roupa, vai, toma aquele banho quente e você só come uma coisinha porque é obrigado às vezes e pá na cama, dá aquela relaxada, bota as pernas um pouquinho para cima. Isso é um descanso muito bom, não é? Pensa comigo que você não é uma pessoa cansada. Você sentiu esse descanso aí agora, falando com você? Deu para você formar essa imagem? Você deitando numa cama macia, lençol cheirosinho, travesseiro, tudo cheirosinho. Tão bom aqueles que podem fazer isso, né? Tem muitos que não podem, mas é tão bom poder fazer isso. A imagem ainda está na lógica, tá vendo? Não tá... Mas aí tá bom. Resolução boa. Nós estamos aí com uma resolução. A resolução, minha esposa tem falado que a resolução não tem estado muito boa. Eu tenho colocado uma resolução boa, mas às vezes, eu não sei se é porque na hora de enviar, o Facebook e o Instagram estão pegando uma resolução mais baixa por causa do peso do horário, e às vezes acontece isso. Né? Quando a gente grava... Também isso não é porque está nos dois, né? Também tem os dois. A gente depois vai até fazer uma experiência, né? A gente vai avisar os irmãos aí, quem sabe na semana que vem a gente começar a fazer uns vídeos só no Facebook, porque no Instagram às vezes a pessoa vem, daqui a pouco vai embora, vai embora. Facebook é mais contínuo, né? E no Facebook a mensagem fica, né? Às vezes o Instagram ela vai e fica só 24 horas, depois some, né? Então vamos ver o que a gente faz, tá bom? Mas aí para essa semana qualquer coisa a gente avisa vocês, porque é importante ter uma imagem de qualidade também para passar para os irmãos, né? A gente tem lutado tanto com os áudios, essas coisas todas, tem aprendido novas técnicas. Mas vamos lá. Hoje eu quero, junto com a minha esposa, nós queremos aqui compartilhar com você algo da parte de Deus. Né? Ontem nós falamos sobre Provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas para a sua vida, ou seja, tanto boas quanto ruins. Né? Então, tudo procede do coração. Meu Deus, tudo procede do coração, tudo procede da alma. Falando da questão de que às vezes a pessoa está vivendo uma situação complicada, né? Está vendo circunstâncias ruins cercando, e a gente deu a dica que não adianta trocar a caixa d'água, ou não adianta fechar a torneira, ou simplesmente fazer uma pequena limpeza na caixa. A gente precisa trocar a caixa, ou seja, trocar a fonte, para que a água, que é na torneira que sai, né, como se fosse na boca, saísse coisas boas. Né? Também disse ontem, né, que a imagem, né, que é gerada no nosso coração, tudo na nossa vida, na nossa alma, vem através de imagem, irmão. Nada vem através de palavras. Você ouve palavras, mas automaticamente a nossa mente transforma em imagem. É uma coisa impressionante, é igual a visão. A visão, também estive vendo sobre isso, a visão é algo interessante. A visão você vê tudo de cabeça para baixo. Tudo que você recebe de cabeça para baixo. Sabia disso? Já ouvi falar.
Então, eu estou te vendo aqui, eu não estou te vendo, eu estou me vendo, mas não estou me vendo de cabeça para baixo. Mas tudo é assim, tudo que a gente olha é tudo de cabeça para baixo. O que acontece? A visão aqui no cérebro vira isso, transforma, e a gente vê tudo aí normal. A mesma coisa na alma, você ouve uma palavra, se precisar você soletrar aquela palavra, você até soletra, mas vem uma imagem daquela palavra. Se eu falar com você pai, né, uma palavra pai, você não vai simplesmente soletrá-la. Você vai ter uma imagem de um pai, talvez o seu, talvez algum outro pai, né? Você vai começar a tentar imaginar o teu pai celestial, porque é isso que nós estamos conversando. Então é muita coisa. Então eu disse sobre isso, que a imagem vem gerando, né? O que entra no nosso ouvido forma uma imagem. A imagem gera pensamentos. Que tipo de pensamento que gera? De acordo com a imagem. Se você vê uma imagem boa, os pensamentos são bons. Se você vê uma imagem ruim, os pensamentos são ruins. E aí a imagem gera pensamentos. Os pensamentos formam palavras. Que palavras? Aquelas que estão de acordo com a imagem que você viu. Não só o pensamento, mas de acordo com a imagem. E as palavras criam as nossas circunstâncias. Né? Ontem a irmã Evelyn mandou para mim o texto que eu citei aqui, Provérbios, né, 23, não é isso? 23, 7 ou 27, 3, ai Jesus. Então, Provérbios diz assim como imagina a tua alma, assim será, assim como imagina a tua alma. Tu pensa bem, do jeito que você pensa que é, do jeito que você imagina que é do jeito que vai ser. É do jeito que acontece na vida da pessoa. A pessoa começa a pensar aquilo ali, 23, 7. Né? Assim como ele pensa, assim ele é. Ele passa a ser do jeito que ele imagina. Por quê? Porque é desse jeito, as circunstâncias, a palavra, ela sai da nossa boca e forma. E hoje eu quero dar início aqui lendo um versículo, a minha esposa vai estar falando, também, conversando, nós vamos estar aqui citando outras coisas também que Deus colocou no meu coração, que eu acho muito importante para os dias que nós estamos vivendo hoje, que está aí um bombardeamento do medo, né? Acho que podia até falar um pouquinho mais. Às vezes a gente fala tão pouco, né? E é o que... Oh Deus, só Deus tem misericórdia. Mas vamos lá, eu quero ler um texto com você. E aqui em Lucas. Olha o que diz Lucas 6, 43 até o 45. Olha que texto lindo esse texto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Jesus falou isso, né? Os frutos conhecereis as árvores. Ninguém colhe figos em espinheiros, nem uvas em ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está onde? No seu coração. E o homem mau tira más coisas do seu coração, que é mau. Por quê? Porque a sua boca fala o que está cheio o seu coração. Não tem jeito. Uma hora ou outra sai, né? Sai. Não tem esse, não tem aquele, irmão. Meu sogro costumava dizer uma coisa, minha esposa deve até lembrar disso. Quer conhecer uma pessoa, acho que até os antigos, né? Quem mais aí antigo aí sabe disso. Quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal com ela, né? Não é no primeiro instante. Às vezes a gente já conversou com muitos casais também, né? Que o marido, às vezes a esposa, fala com ele, né? Fala com ela para me perdoar, principalmente os homens, né? Vêm me procurar, fala com ela para me perdoar, porque eu não vou fazer mais. Eu já falei com ela, eu já falei isso, eu já falei aquilo. Você pois bem, você falou muito. Falou muito, mas isso não está no teu coração, não. Isso está nos teus lábios. Né? Por quê? Porque você precisa mudar o seu coração para que as coisas sejam automáticas. Né? Hoje a gente vê isso na política. As pessoas fazem um discurso, uma oratória linda, fica todo mundo batendo palma, mas não tem nada daquilo no coração. Né? Mas uma hora ou outra sai. Né, meu amor? Pode comentar alguma coisa? Ontem, Uhum.
Ontem nós acabamos que a gente não teve muito tempo para complementar, né? Ou seja, o tempo passa muito rápido, na verdade. Isso, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu estou com sede. E algo que também a gente colocou questão, né? Não sei se você se assistiu ontem, mas a gente falou daquele experimento, né? Que um japonês fez, fotógrafo, de falar coisas boas, né? Para uma água e falar coisas ruins para outra água, tirar foto das duas águas. E a água que ele disse coisas boas, né? Formaram cristais muito bonitos, né? E a água que disse coisas ruins formou cristais turvos, embaçados. Então, ele mostrou que as palavras modificaram as moléculas da água, né? E trazendo isso para o nosso corpo, né? Trazendo isso para o nosso físico, nós somos formados por moléculas d'água. Né? 70%. 70% do nosso corpo é formado por moléculas de água. Então, se uma água externa, né, ela vai captar a energia daquilo que foi dito para ela, automaticamente o nosso corpo também modifica, né, de acordo com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente. Né? Então, o que a gente sente, porque o que nós lemos naquele versículo, né? Sobretudo que deve guardar, guarda o coração, né? Guarda as imagens que vêm no coração, vigia com essas imagens. Sim, né? Justamente. Porque dele procede todas as saídas da vida, ou seja, a imagem ela projeta um pensamento, né? E o pensamento ele vai gerar palavras. Né? E as palavras vão criar circunstâncias, por mais absurdo que isso possa parecer. É incrível essa condição. Parece até que são palavras A gente já ouviu muito isso, né? Pensamento positivo, Sim. né? Mas não é nada disso, não. E também, a gente sabe que é muito melhor você ter pensamento positivo do que negativo. Isso aí... Agora, o pensamento positivo não vai mudar a tua vida, até porque ele só é um pensamento. O detalhe está um pouquinho mais a fundo aí, estão nas imagens. Pensamentos positivos, eles ficam na superfície, né? Não ficam tão profundo, que as imagens de tudo aquilo que você possa pensar, querido. Quer ver uma coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante? A imagem sobre si mesmo. Que imagem você tem de você? Você já parou para pensar? Que imagem? Imagem que você forma de você. Os irmãos, qual a imagem que você forma de você mesmo, irmão? Um homem lutador, conquistador, pai de família, um marido, né, carinhoso. Que imagem, né? Uma pessoa que conquistou com muito esforço. Que tipo de imagem que você forma, né? As irmãs, uma boa mãe. Você se considera uma boa mãe, uma boa esposa, né? Uma pessoa inteligente? Porque, irmão, isso não é ofensa. Mas o diabo tem trocado a identidade do povo de Deus. Ele o tempo todo ele lança imagens, porque ele sabe como que funciona as saídas da nossa vida. Sim, ele não é brincadeira, então, não, irmão. Ele forma imagens na nossa mente, né? Ele forma imagens no nosso coração, não é? Quantas vezes você se depara numa situação, né, de estresse e o diabo lança na sua mente, nada para mim dá certo, né? Já tentei. Para mim não tem jeito não, eu vou morrer desse jeito, né? Tá igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, ali ele diz o quê? Do jeito que eu for tá bom. Não tenho alvo, não tenho meta, não tenho nada, mas do jeito que for tá bom. Será que é dessa forma, né, que Deus espera? É por isso que às vezes a gente ouve essa questão de descanso, né? Às vezes as pessoas falam, agora tem que cruzar os braços. O descanso não é passividade, pelo contrário. Quando você está descansando no Senhor, a sua luta contra as trevas é uma, não são várias, é uma. Qual é, pastor?
Ele quer tirar você dali. De qualquer maneira. Verdade. Por isso que a Bíblia diz que tem que perseverar, né? Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim. Claro que ele fala também de uma parte profética, né? E outra coisa que nós dissemos ontem, né? Abraão, Deus, né, projetou uma imagem no coração dele, né? De que ele seria pai de multidão, né? Pai de nações. Justo. Projetou essa imagem no coração dele, né? Então, por mais que tenha demorado, Abraão tinha essa imagem no coração. E Deus não se limitando à imagem, né? Ele formou palavras através do nome. Você vê que Deus é tão perfeito que o nome Abrão, qual é o significado de Abrão mesmo? Eu gravei de Abraão. Pai de nação. Não. Abrão tem um significado do nome Abrão, não é? Diferente do de Abraão. Só sei que o de Abraão, né, significa pai de multidões, pai de nações. Aí é bom fazer imagens, né? Criar imagens, né? Imagine hoje, né? Abraão vivendo nos nossos dias de hoje, né? Sara fazendo o almoço. A princesa, né? Sara. Que é o nome que significa. O significado do nome dela, né? Uma senhorinha já. Sara, princesa. 90 anos fazendo almoço. E ela grita, né? Abraão, vem almoçar. Pai de multidões, vem almoçar. Não é? Então Deus, além de mudar a imagem na mente de Abraão, ele forçou, não é? O tempo todo eles declararem aquilo profetizar através do nome, não é? Isso que aí. Eles a promessa iria se cumprir, né? Aquilo que Deus prometeu iria acontecer. Impressionante o carinho de Deus aí, né? Aí eu também fico imaginando Abraão no consultório médico, né? Aí chama Abraão, né? O médico vai lá e chama Abraão, né? Para entrar no consultório. O senhor que é o seu Abraão? Sim, pois não. O senhor é pai de multidões? Quantos filhos o senhor tem? Não, por enquanto nenhum. Nenhum, mas... Olha só, né? Então... Tá a caminho. Você vê como que Deus ele preza a questão do falar, não é? Aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. O que Abraão estava vendo? Abraão estava vendo esterilidade. Abraão estava vendo... O que Sara estava vendo? Sara estava vendo as suas servas, né? Terem muitos filhos e o dela nada. A ponto que ela, né, chegou ao ponto de tentar fabricar o milagre, né? Então, já que não era, ela achou que não ia ser com ela, né? Mas era o que eles viam, né? Esterilidade. Então, você vê que o crer, acreditar que vai ser diferente, que Deus está em paz conosco, que Ele vai nos prosperar, que Ele vai nos guardar, que Ele está cuidando, não é? Então, o tempo todo nós temos que estar renovando essa imagem no nosso coração. Irmãos, a gente precisa muito disso. Esses dias. Muito. Esses dias que estamos vivendo e os futuros que virão. Sim, né? Porque os dias vão assim, cada dia piores, né? Porque até essa situação ela levantar, né, se ajeitar, você e nós vamos precisar muito descansar muito e confiar muito no Senhor. Não vai ser simplesmente uma palavra que vai mudar, não. Vai ter que ter confiança mesmo, crer de verdade. Deus está nos proporcionando um momento de marco na história, né? Como se continuasse escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, esse tempo seria um novo capítulo da igreja. A igreja passando um momento... Desafio. É desafiador, essa palavra, desafiador. Não é de você se rebelar contra a autoridade, mas é um momento de você estar em oração, crendo que a hora que for possível as coisas vão acontecer. Né? Agora eles começaram o uso de máscaras, uma coisa e outra, a gente sabe que isso vai acontecer.
É dessa forma que vai acontecer. Antes, em hipótese nenhuma, podia isso. Agora a gente já está vendo que alguma coisa está voltada para isso. Mas e aí? Como que vai ser o seu dia? Como que vai ser a sua vida? Os seus pais? Você que tem pai idoso, como que vai ser a sua vida? De que forma você vai viver? O seu trabalho, se você ainda tem? Fica tempo aquela perspectiva. Firmas que pagaram aí, vão pagar aí 2 meses, né, de salário para os funcionários e são obrigados a ficar com eles mais 2 meses. Mas e aí, depois desses outros 2 meses? Como que vai ser? E se a firma não suportar? Você e eu, nós vamos precisar estar agarrado com Deus. E não em palavras de lei, de ter que fazer, de ter que acontecer, porque isso aconteceu, porque eu não fui bom o suficiente, porque eu não sou bom o suficiente. Né? Eu até ouvi um pastor falando que muita coisa está acontecendo no mundo, a culpa é da igreja. Gente, pelo amor de Deus, o cara está lá, simples, né? No seu dia a dia, lutando, serve a Deus, né, com toda alegria, quando pode estar lá na casa do Pai, né, vamos dizer assim, que chamam, né, o prédio, casa de Deus, templo, igreja, mas tudo bem, não vamos desmerecer isso, mas entenda bem, vai chegar um momento que vamos precisar mergulhar. Em que você está alicerçado? Em que você tem confiado? Né? Será que a vida que você e eu tínhamos, né, no passado, porque graças a Cristo, graças ao Pai, o Espírito Santo, nós fomos resgatados dessa vida tribulada de ter que fazer as coisas para poder agradar a Deus e nunca cumpria tudo. Deus nos permitiu descansar, né? E é até interessante que a gente já conversou com muitas pessoas sobre essa questão do descanso e sabe, a grande maioria prega hoje a palavra daquilo que se faz para merecer, né? A grande maioria. Não estou aqui condenando ninguém, pelo contrário, eu amo os irmãos, né? Tem cada pessoa que é maravilhosa. Mas e agora? E da hora que não aguentar mais fazer, o que vai fazer? Vai entregar os pontos? Né? E a hora que as coisas não derem certo? Vai entrar o desespero? Né? Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Filho, é a hora que Deus está proporcionando para nós confiarmos nele, né? É o desafio da igreja. Minha esposa colocou muito bem aqui. O desafio da igreja. Está passando por um desafio. É o desafio. O desafio mais forte que qual é? É o desafio de estar ali, permanecendo. Eu tenho um texto na Bíblia, em Mateus, né, aqui no capítulo 14, a partir do versículo 25, você vai ver os discípulos num barco, né, até vou passar aqui, minha esposa já vai falar um pouquinho também. Mas esse texto vem muito forte no meu coração à tarde. Os discípulos estavam num barco, passando por uma situação, mar revolto, situação tribulada, eles não sabiam mais o que fazer, e não estava ali gente inexperiente não, tá, irmão? Eu não estava naquele barco, se eu tivesse, eu tinha morrido só de passar mal. Né? Quase morri passando mal num barquinho aí, há pouco tempo atrás, mas eles estavam ali, eram pessoas acostumadas. E o que aconteceu? Vão morrer, Jesus aparece andando sobre o mar, e aí a palavra de Deus diz o quê? Que eles ficaram com medo, é um fantasma, e aí Jesus diz, não temas, porque sou eu, e Pedro, se é tudo, deixa eu ir, Jesus vem então. Pedro sai do barco e começa a andar. A Bíblia diz que ele começa a olhar a situação e começa a afundar. Nisso que ele começa a afundar, Jesus segura na mão dele, leva ele para dentro do barco, e aí Jesus não fala com ele assim, por que você teve medo? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse uma coisa para ele que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Versículo 31. Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O medo está associado à dúvida. Quando a gente tem dúvida, é sinônimo de medo, de insegurança. E o medo, ele é resultado da incerteza de que Deus vai fazer. Porque quando você, vamos supor, né, eu e o meu esposo, se ele duvida da minha fidelidade, sim. Se você tem medo de eu te trair, é porque você não confia no meu amor. Sim, sim. Não é? Por mais que você tente demonstrar que me ama, eu vou estar sempre com uma pulga atrás da orelha, não é assim? Não. Ah, será que isso tudo que ela está fazendo aí não é para ocultar?
algo errado? Aí você não faz nada, tá vendo como que é fria? Deve estar fazendo alguma coisa errada. Então, tem sempre essa dúvida. Né? A dúvida de que a outra pessoa é fiel. Isso aí. Né? Então, quando a gente sente medo e duvida, é porque a gente, na verdade, no fundo, a gente está duvidando da fidelidade de Deus. Está duvidando do que ele diz na palavra dele. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? É fé de que ele nos ama, né? Nos ama tanto a ponto de ter dado o filho dele, né? Para que hoje ele pudesse te socorrer, me socorrer, né? Independente das suas fraquezas, independente das minhas fraquezas, da gente poder saber que ele está ali, confiar. Não, eu tenho um pai que ele está cuidando de mim. Né? A hora que eu precisar, alguma coisa vai acontecer, não é? E assim, algo vai acontecer para ele me socorrer. É essa a nossa confiança que nós temos que ter. Não é a visão do mundo, não ter a mesma visão do mundo. Né? Romanos 12:2 diz assim: isso é forte. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui, né, o apóstolo está falando o seguinte, que a gente não se deve amoldar o sistema deste mundo. Qual é o que o mundo hoje, o sistema do mundo hoje está pregando? Não é uma desgraça, não é, a qualquer momento você pode morrer. É uma pandemia do vírus, do medo. Você vai ficar desempregado, você vai passar fome, isso vai virar uma bagunça, isso vai virar uma guerra civil, isso aí, não é, você vai perder seu emprego. Essa está sendo a mensagem do mundo, não é? Qual é a sua... Aí Paulo diz, né? Não se amolde a essa imagem que o mundo está passando. Quando você vê uma imagem dessa, só vê destruição. Porque às vezes a gente pega isso aqui e só aplica ao pecado. Porque o nosso foco o tempo todo é o pecado. O pecado realmente é ruim, irmão. Não estou falando que ele é bom, não. Tanto é ruim que Jesus veio para tirar ele de nós. Né? Porque nós estaríamos fritos, né, se Jesus não tivesse feito isso. Mas também as circunstâncias que nos cercam, né? Então, é que ele diz que não se amoldeis, ou seja, não entra na forma do mundo. No padrão, né? Não entra no desespero, não entra na desesperança, não entra, né, na incerteza que o mundo hoje vive, não é? Mas transformai pela renovação da sua mente. Ou seja, né, o que é renovação? Né? Transformação é uma metamorfose. Né? A palavra transformação significa metamorfose. Você era uma largata e agora você é uma borboleta. É isso que você tem que ter em mente. Você não é uma pessoa comum. Você agora é uma nova criatura. Você está em Cristo. Ou seja, Deus olha do céu e vê Cristo. Porque às vezes a gente é muito tentado a achar que Deus está nos olhando na nossa fragilidade carnal. Sim. Não é? E o tempo todo procurando coisas para não te abençoar. Tipo assim, eu estou olhando, eu estou te esquadrinhando, né? Para eu achar uma fraqueza, para eu dizer para você, olha, não posso te abençoar por causa disso. E o tempo todo o adversário, ele tenta implantar essa imagem na nossa mente, né? De que Deus não pode nos abençoar por causa das nossas fraquezas. Irmãos, a Bíblia diz, né, em João, que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. E que ele continua dizendo que mesmo que nós pecarmos, nós temos um advogado. Não é? Nós temos um representante. O próprio Deus instituiu esse escape, nessa novidade de vida, esse evangelho maravilhoso, não é? De nós nos agarrarmos no que Cristo fez. Então agora eu sou o quê? O que eu tenho que ter na minha imagem, no meu coração? Eu sou filha amada. Justamente. Eu sou, meu pai está cuidando de mim, meu pai vai me socorrer. Né? O meu pai é o dono do ouro e da prata. Sim. Não é?
Então, todas as coisas estão no controle dele, nada vai fugir do controle dele, a minha vida está na mão dele. Ou seja, a chave da morte e do inferno está na mão de Cristo. Justamente. É por aí. Então, o que nós precisamos temer? É essa a mentalidade, né, que nós temos que ter, né, dessa nova criatura. Né? Que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, a nova criação. Novidade de vida. Quando você fixa os olhos na circunstância que nós estamos vivendo ao redor, como você falou de Pedro, né? Você vai afundar. Vai. Então, o que você está colocando os seus olhos? Na tempestade que está do lado de fora? Né? Ou em Cristo? Tem uma palavra que eu reservei aqui também, para deixar para vocês, né, que a gente até meditou nela em ontem, né? E hoje ela encaixa aqui melhor. 1 Pedro 5, 6, 7 e 8. Diz assim, ó: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo oportuno, no tempo devido. O que é se humilhar? Né? Às vezes as pessoas têm uma tendência a pensar o seguinte: é ser humilhado. Não, irmão. Você não vai ser humilhado por Deus. Isso não é se humilhar, isso é ser massacrado. Não é isso que Deus espera. Humilhar, dentro desse contexto, é se colocar em forma de reconhecimento. É dizer, é sair do seu posicionamento, é a gente sair do nosso posicionamento, do nosso eu, né? É se colocar debaixo da mão de Deus, entender que ela é poderosa sim. E por que nós precisamos crer nisso? Porque vai chegar o tempo em que nós vamos precisar ser exaltados. Não exaltados de soberba, irmão, mas exaltados em graça, exaltados em cuidado, né? Em que Deus vai poder apresentar os seus filhos, né? Mediante a tudo aquilo que nós temos anunciado, o amor dele. Tudo isso vai ser, nós vamos apresentar isso, nós vamos falar, porque nós nos colocamos debaixo da mão de Deus, na proteção de Deus, assim como Jesus falou, né? Que gostaria que juntasse todo o povo como uma galinha junto aos pintinhos, né? Os filhos. Deus quer exatamente isso, cuidar de você, para que no momento certo Ele te exalte. Não é que exaltação, é que Ele te traga um destaque, te mostre algo que você não estava enxergando. Aí a Bíblia diz o quê? Lance sobre Ele toda ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, irmão. Excesso de futuro, isso é ansiedade. Né? O desejo terrível de querer controlar o amanhã, isso não tem como, porque Ele tem cuidado de vós, e aí você acaba descansando, você se coloca debaixo da mão do Senhor, por livre e espontânea vontade, né? Você deixa de lado tudo aquilo que muitas pessoas às vezes, né, comentam, falam, não, meu lugar é debaixo da mão de Deus, cuidar de Deus, Ele vai cuidar de você. Aí a Bíblia diz um negócio aqui que eu queria complementar, que eu até falei com a minha esposa, queria citar sobre isso aqui. O versículo 8 é um versículo que eu sempre entendi ele de uma forma muito estranha, aí ficava até meio pesaroso com isso, né? Porque o que diz? Estejam alertas e vigilantes, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa tragar. E aí a gente ficava imaginando assim, meu Deus, o diabo tá ali, à espreita, né? Esperando o momento certo para derrubar, destruir, desorientar. Querido, né, a gente analisando esse versículo, a gente entende uma coisa muito simples, né? Que quando a palavra de Deus diz aqui, o diabo anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Esse não é um posicionamento do leão quando está caçando. Eu nunca vi um leão caçando, rugindo na floresta ou na savana, rugindo bem alto, porque agora ele vai caçar. Se ele fizer isso, ele espanta toda a caça. Ele não vai conseguir caçar nada.
simplesmente ele vai morrer de fome. Esse é o posicionamento dele. A nossa pequena aí. Né? Esse é o posicionamento dele. Rugindo, achando que vai acontecer e que vai... A gente ficava com medo. Uma hora ou outra vai me pegar. Mas não é isso. Esse rugir aqui, eu vou resumir bastante, né? Esse rugir aqui é o mesmo do leão da tribo de Judá. Ele tenta se passar pelo leão. O que você entende disso, pastor Marco? Eu entendo que o diabo, ele está rugindo como leão, disfarçado, querendo que as coisas que acontecem ruins, os problemas, as lutas, essas circunstâncias, a mão de Deus, é Deus moldando, é Deus pressionando, é Deus que está fazendo. Irmão, isso tudo é o diabo que está fazendo, Deus não está fazendo nada disso. Deus pode usufruir de tudo isso que está acontecendo, que foi permissão dele, tá? A gente já falou aqui, um alinhamento das igrejas, para a igreja parar de ficar um disputando com a outra, quem tem mais e quem tem menos, para poder disputar quem vai para o céu e quem não vai. Né? Mais ou menos isso aí. Né? As igrejas, Deus, vamos dar um alinhamento com meus filhos, para eles sejam um assim como nós. E aí Deus permitiu que isso venha acontecer, para que os pais, as mães, os filhos, todos estejam, né, numa verdadeira união, lutando por aquilo que Deus quer fazer. Então entenda bem, esse leão que quer se parecer muito brabo, que vai acabar, porque o seu erro, o seu pecado vai te condenar, vai te matar, vai te destruir, esse não é o leão da tribo de Judá, não, irmão. Esse aí é uma hiena, tá? Que fica lá na savana esperando o leão matar as caças, os outros animais ferozes, para depois juntar um bando, né? Quem pode falar aí uma legião, igual demônio, né? Juntar em cima, espantar ali e começar a comer aquela carniça. O diabo está fazendo isso, dando risada de muitos cristãos, achando que esse rugir dessa situação toda foi provocada por Deus. Mas guarde isso no teu coração. E aí, volte ao versículo 7, lança sobre ele, né, a toda a sua ansiedade, a sua preocupação com o seu amanhã, porque ele vai cuidar de você, ele tem cuidado, ele não diz ele vai cuidar não, ele tem cuidado de vós. Amém, irmão? Tem um versículo que eu gosto muito também, que é Hebreus 10, 16. Irmãos, esse versículo aqui nós temos que decorar ele. Hebreus 10, 16 assim, 16, 17, 19, 22 e 23. O 16 diz, esta é a aliança que farei com eles. A nossa aliança de hoje, né? A da graça. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles. Essas leis aqui, irmãos, a gente acha que é as leis dadas a Moisés, né? Mas essas leis é 1 João 3, 21. Leia aí para mim, por favor. 1 João 3, 21 a 23. 1 João, bem no finalzinho. As leis que ele diz que imprimir no nosso coração. 1 João 3, 21 a 23. Diz aqui, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Agora vem lá, esse é o mandamento, né? Que a gente acha, ai meu Deus, então não estou arrebentado, não vou conseguir nada. Mas ele diz aqui, qual é o mandamento? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Esses são os mandamentos da nova aliança, né? É crer no que Jesus fez por você. Né? O que Jesus fez? Ele morreu a sua morte, você teria que pagar com a vida, não é? O salário do pecado é a morte, você teria que morrer, ir para o inferno por causa dos seus pecados. Ele foi no seu lugar. Meu Deus. Crer nisso. Meu Deus. Não duvidar disso. É isso aí, irmão. E o segundo mandamento, né? Amar uns aos outros. Eu já vou passar para você, só vendo que tem coisas que vem, a gente pesca, o Espírito dá para a gente, né? Quantas vezes eu estava na igreja,
na igreja. Me perdoe às vezes colocar assim, para os irmãos também não ficarem desabituados, porque a igreja para mim hoje, que a gente chamava de igreja, é prédio, né? Construção. Mas quantas vezes a gente estava lá e alguém dizia uma palavra, eu escutava um ou outro dizendo, rapaz, isso é uma chave. O que é uma chave? Chave é aquilo que abre. Né? E hoje eu posso dizer isso aqui, irmão. Né? Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, compartilhe isso, irmão. Compartilhe. Não é porque o pastor Marco, o pastor André, não. Compartilhe essa palavra. Se você não quiser compartilhar porque nós estamos falando, e às vezes alguém pode criticar, grave um vídeo você, com pequenas coisas, e diz, olha, eu ouvi isso e gostaria de compartilhar com você. Compartilhe, irmão. Porque isso é uma chave. Né? Que o quê? Que creiamos e amemos. Crer no que Jesus fez. Deixa eu pegar aqui o texto, né? Você vai ver o texto? Não, deixa eu continuar aqui. Né? Tá, de Hebreus. Essas são as leis, né? do novo mandamento. E ele diz, imprimirei essas leis, né? No seu coração e na sua mente. E no 17 diz, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Só que a gente duvida o tempo todo disso aqui, irmãos. Porque duvidar disso aqui, acreditar no que o diabo diz, é negar o nome de Cristo. É negar o que ele fez por nós. É dizer que o que ele diz na palavra, o que ele colocou como cláusula na aliança, não é verdade. Eu dizer que Deus se lembra, eu estou chamando ele de mentiroso. Não é? Eu acreditar em maldição hereditária, eu estou chamando Deus de mentiroso, porque para ele te visitar com maldição, ele teria que lembrar, certo? Para ele te visitar com maldição, ele tinha que lembrar o pecado do seu pai, o pecado dos seus avós, que chegou até com você, então ele teria que lembrar, porque quem visita com maldição até terceira e quarta geração é o próprio Deus. Então, se eu acredito em maldição hereditária, eu digo que Deus é mentiroso. Eu digo que o que ele disse na palavra dele é mentira. Você percebe como o diabo é sutil, às vezes, em tentar nos enganar e nos fazer negar o nome de Jesus de uma forma muito sutil? Não é? E ele continua. Também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. No 19 ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia ao entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo que Jesus fez por você, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, ou seja, acreditando nisso que ele disse, não é? Tendo o coração purificado da má consciência, sem culpa, sem condenação, não é? Porque se você tem uma imagem, né? Vamos voltar para a imagem aqui, de que você está vivendo uma maldição hereditária, né? E você precisa fazer algo, você está dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. Você vai estar dizendo que o que Cristo realizou não foi suficiente. Você precisa fazer algo. Olha como é ser sério. Meu Deus do céu. Não é? Então, aqui ele diz, o coração purificado, né? Lava o seu coração, a sua consciência, né? Com água pura. Guardemos firme, o 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Só que quando eu prego o contrário, quando eu mostro o contrário, não é? Quando eu levo os irmãos a acreditar que eles estão sobre maldição hereditária, que eles estão sobre condenação, que é efeito do pecado, eu estou dizendo que essa palavra que Deus disse é mentira. É mentira. Não, a grande realidade é essa. Quando a gente anuncia isso, nós estamos declarando sem palavras que aquilo que Deus disse na palavra dele é mentira. Porque é um confronto. É um confronto. É um confronto, né? É algo contradizendo aquilo que nós estamos falando. Sim. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Deus falou a Jeremias lá em capítulo 31, depois você vai lá a partir no versículo 34, se me falha a memória,
que essas palavras desta aliança estariam impressas no nosso coração de uma forma que as pessoas não precisariam nem ensinar. Aí você lê a Bíblia, não entende, fala assim, eu preciso sempre que alguém... claro que vai sempre existir alguém para pregar, alguém para ensinar, alguém para orientar, porque vai existir sempre alguém com alguma dificuldade. Mas quando você mergulha na graça, quando você entende o favor imerecido, o próprio Espírito Santo, ele abre o teu entendimento. Abre o teu entendimento, irmão. É uma coisa impressionante, sem explicação. Você pega a palavra de Deus e você vê Cristo. Você vê Cristo na primeira folha, você vê Cristo na última folha, você vê Cristo, toda a obra de salvação, todo cuidado, tudo aquilo que está preparado, tudo que Deus fez e faz em Cristo. Glória a Deus por isso. Agora, qual o problema dessa imagem, da gente formar essa imagem de um Deus que está punindo a humanidade, um Deus que está um Deus que está visitando com maldição? Qual é o problema? É bloquear o que está pronto no seu espírito. Ou seja, Jesus já fez tudo, já consumou tudo, mas se eu ainda acho que eu preciso fazer alguma coisa, ele vai deixar eu fazer. Sim. Só que aí entra o seguinte, eu entro debaixo de maldição, porque lembra que nós dissemos que aquilo que nós imaginamos é aquilo que acontece, é aquilo Provérbios que atraímos. 23:7. Ou seja, eu vou vibrar naquele sentimento, naquela imagem que o diabo, o tempo todo desenvolve na mente, principalmente da igreja, não é? De que ela está sobre maldição, que ela precisa confessar pecado de antepassado, que ela precisa fazer algo. Meu o que Deus. acontece? Você vai estar debaixo de maldição. Com porque certeza. você construiu uma imagem. Existe hoje, queridos, as duas alianças. Existem hoje as duas alianças. Sim. Existe a aliança da lei, com Moisés, e existe a aliança da graça com Cristo. As pessoas, Deus nos dá a opção de escolher em qual das duas alianças você quer viver, tá? Ele não vai te condenar se você viver na aliança da lei. E nem vai te lançar no inferno porque ele é fiel. Não. Mesmo que você seja infiel, ele vai continuar sendo Mesmo que a sua aliança for a aliança da lei, eu tenho que fazer, porque eu não consigo só crer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu acho que tem... Não tem problema, querido. Não há problema nenhum nisso. Você não vai ser lançado no inferno por isso. Só que a lei, acontecem coisas que, infelizmente, umas você vai descobrir, né, na sua vida, outras depois do arrebatamento você vai descobrir, né, o que vai acontecer, né? Então, muita coisa você vai observar, né? Então, porque quando eu quero ficar debaixo da lei, eu estou simplesmente dizendo não à aliança com Cristo. Eu falo com a minha esposa e eu não tenho que ocultar isso de ninguém que me ouve aqui e que me dá crédito de estar nos ouvindo aqui. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui. Mas eu costumo dizer para ela e digo abertamente para quem quiser ouvir. As mensagens da lei começam na lei e terminam na graça. É uma mistura. É igual café, aquele cappuccino com aquele chantillyzinho. Que delícia que é. Mas é uma mistura. A pessoa começa na lei e sabe o que acontece? Que se ela terminar na lei, as pessoas vão olhar para ela e falar assim, Deus me livre. Você tá doido, rapaz? Vou ter que sair do jugo do mundo, dessa situação toda, ainda vou ter que entrar debaixo desse jugo todo? Quero não. Aí o que acontece? Ele apresenta a lei, depois vem com a graça. Ah, porque Deus te ama, porque Ele tem o melhor para você, porque Jesus é maravilhoso, porque Ele é misericordioso, porque o amor dele, Ele que te proporciona. Irmão, Jesus proporciona tudo isso, meu lindo. Tudo e muito mais. A gente não sabe nem um milésimo, um fragmento daquilo que Deus é. Mas eu posso e afirmo e tenho certeza para dizer para você
que a aliança de Cristo é a aliança da graça, e o mandamento de Cristo é crer no Senhor e ame teu próximo. Esse é o mandamento de Jesus. Aí você vai crer dizer... no Senhor e ame. Ah, pastor, e o pecado? Pecado, Deus já aniquilou ele. Pecado não é problema para Deus, irmão. É problema para nós. O pecado é uma placa dizendo perigo. Porque aquilo vai te causar, não é porque você está na graça, né? Ele vai te causar um efeito terrível. Traia sua esposa, você vai perder ela, sua família, seus filhos, vai viver uma vida de inferno, é isso que vai acontecer, né? Faz uma bagunça no seu trabalho, você vai ser mandado embora, pode ser por justa causa, todo o tempo que você trabalhou lá não tem direito a nada, é problema, a placa de atenção está ali, mas isso não vai te tirar do céu, não vai. E nem vai fazer Deus virar as costas para você. Jesus disse que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lance fora. Porque essa é a pega, né, de quem prega a lei misturada com graça e a graça. Não é? É querer lançar no inferno, não é? Se Jesus já desceu lá, já cumpriu a condenação, ele já foi, já cumpriu a condenação. Não é? E se eu não creio nisso, irmãos, eu estou negando o nome dele. Se você não nos condene, como diz o pastor Celso, né? Graças a Deus está com saúde, irmão. Né? Você, olha, glória a Deus, né? Mandei uma mensagem para ele, falou assim, ô pastorzão, obrigado pelo carinho aí, já estou bem, né? A gente ficou preocupado, ele com febre, gripe, glória a Deus. Mas como diz o pastor Celso, coloque amor, irmão, coloque amor, né? A gente está passando para você aquilo que a nova aliança traz. Você sabe qual é o problema? Porque quando... Faltam 4 minutos para nós cair Jesus, ali, né? ele vai vir buscar uma igreja, ele vai vir buscar uma noiva irrepreensível, não é? Irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Isso humanamente é impossível. Possível. Impossível. Espírito, alma e corpo? Já era. Porque você pode até policiar alguma coisa no corpo, mas quando chega no sentimento, nós já estamos falando do sentimento, que às vezes como que é difícil nós mudarmos um bendito no sentimento. Verdade. Né? Então, só é possível aquele que estiver em Cristo. Aquele que se revestiu de Cristo, ou seja, ele entendeu, né, que a questão do seu pecado foi resolvida. Vamos fazer uma coisa? Amanhã, escreve aí no teu Word aqui, ó. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre estar em Cristo. Amém. Eu acho que cabe bem agora. Né? Pastor, como que eu faço para estar em Cristo? Como que eu faço para descansar? Saber que Ele está me protegendo. Como que eu faço? Tá? Vamos falar um pouco sobre isso amanhã? Amém? Porque aqui faltam 2 minutos para cair, eu quero orar com vocês. Né? Já deu 1 hora, irmão. 1 hora. Começamos 10h04, lá já é 11h02. E a gente precisa orar. E eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, aonde você estiver. Você agora é o profeta, o filho do Deus vivo. Pensa bem que maravilha é isso. Quero que você profetize sobre a sua família. Pastor, eu não conheço ninguém enfermo. Glória a Deus. Então ore pela sua família agora para que ela se mantenha segura. Né? Salmo 91, aplica aí na sua família. Não é um livro, mas aquilo que está impresso no teu coração. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, praga nenhuma chegará à tua casa. Essa é a promessa para os filhos de Deus. Mas pastor, isso é na lei. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã, né? Estar em Cristo. Feche teus olhos, vamos orar? Põe a mão sobre a enfermidade, eu profetizo junto com você sobre aquela vida que está enferma agora, Amém. Em nome de Jesus. Pai, louvo ao Senhor por todo o carinho, cuidado e amor que o Senhor tem nos dado de uma forma tão grande, tão maravilhosa e sem nós não merecermos nada. Paizinho querido, que o Senhor venha instruir cada um dos teus filhos, Senhor, que a cada um que ouvir estas lives, essas mensagens, possam ser encharcados com essas palavras de uma maneira tão tremenda que teu Espírito venha brilhar. Senhor, meu Deus, esta nova aliança venha brilhar no seu Espírito, abrindo o entendimento dos teus filhos, trazendo confiança a eles, Pai. Eu creio nisso, aleluia. Por isso declaramos juntos a cura, declaramos juntos o milagre. Para a glória de Deus nós oramos. Amém. Um beijo no coração.
vai cair aqui no Instagram. Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã. Beijo, queridos, na paz de Cristo. Deus abençoe muito. Amém? Glória a Deus.